Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com reservas, Corinthians enfrenta dificuldades em Ribeirão Preto, o Luan não aproveitou a chance e o time teve algumas novidades. Vamos falar sobre isso? E o técnico, hein? Chega quando? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria te dar uma dica. Você conhece o OneFootball? É o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você encontra todas as notícias do mundo da bola, inclusive do teu time do coração. Basta ativar as notificações. Transmissões ao vivo e de graça, de 9 ligas espalhadas pelo mundo. Campeonatos estaduais? Também tem, como o Cariocão, o Paranaense, o Catarinense e, claro, transmissão da Bundesliga, o campeonato alemão, craques do Borussia Dortmund, do Bayer Leverkusen, do Bayern de Munique, você acompanha na tela do seu celular, na palma da sua mão, sem custar absolutamente nada. A dica é boa, né? O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Bom, depois da partida da quarta-feira para o sábado, alguns jogadores sentiram o desgaste, especialmente porque a gente está falando de um elenco com muitos jogadores acima dos 30 anos, alguns nem viajaram, né? Caso do Jô, do Fagner e do Gil. E aí o Fernando Lázaro fez aquilo que ele tem que fazer realmente no campeonato estadual. Promover algumas alternativas, fazer alguns testes. O João Pedro na lateral direita finalmente começou uma partida como titular, uma atuação modesta como de todo o time, mas pelo menos, né, para ele ter sequência e ser uma alternativa ao principal lateral direito do futebol brasileiro, inclusive, que é o Fagner, quando ele não puder. No lado esquerdo, o Bruno Melo, também uma novidade, fez a sua estreia. Um jogo seguro dele, sem muito brilhantismo, como todo o time também. A gente tem que tentar analisar individualmente, mas de forma coletiva, né? Não teve um destaque do jogo. Mas a gente tem que entender de que forma o Fernando Lázaro propôs essa escalação, com apenas 3 titulares, o Cássio, o Roger Guedes lá na frente e o zagueiro João Vitor. Teve o Cássio, o João Pedro e o Bruno Melo nas laterais, o João Vitor e o Raul Gustavo os zagueiros, aí no meio de campo o Victor Cantillo com o Rony, o Adson, o Gustavo Mosquito e o Roger Guedes com o Luan como titular. E aí, eu sei que é difícil porque o Luan já tem uma carga sobre ele, né? De que parece que, ainda mais agora, ele sempre desde que chegou teve que assumir um protagonismo porque era a principal contratação, o alvo do grande investimento, o jogador que veio identificado, que era corintiano, aquela coisa toda, que quis jogar no Corinthians, não custou barato, vestiu a lendária camisa 7 e nunca correspondeu. A não ser em alguns momentos, assim, fez alguns belos gols e tudo mais, mas muito pouco para o que ainda se esperava dele. Quando chegaram os reforços, muita gente, a gente conversando aqui no chat, nas lives, nos vídeos, né? Poxa, agora o Luan tem parceria, o Luan pode aparecer. Só que quando os caras são titulares, o Luan normalmente entra nos minutos finais, e aí o jogo já tá decidido, é difícil dele tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente, enfim. Bom, aí agora, quando os titulares não estão, é óbvio que ele se torna um reserva imediato, né? Um substituto imediato para ser aquele cara ali do meio campo. Mas aí ele não tem a mesma parceria. Só que assim, gente, não adianta ficar buscando argumentos aqui pro Luan não corresponder. O fato é que ele, mais uma vez, teve uma chance de aí sim ser o protagonista do time e não conseguiu. Ele foi o responsável pela armação, né? Foi o jogador que jogou numa função em que o Lázaro já tinha falado numa entrevista coletiva e eu fiquei feliz porque o Lázaro entendeu qual o melhor posicionamento dele, né? Diferentemente do Silvinho, que escalou ele até de falso 9, que é flutuando ali entre as linhas. Às vezes ele aparece como um segundo atacante ao lado do Roger Guedes, às vezes ele vem buscar a bola para poder fazer uma armação. Ele participou do jogo no primeiro tempo, ele realmente apareceu mais. Mas aí cobrava a falta, a bola saía pela linha de fundo, chutava a bola ia para longe, errava alguns passes bobos, armando contra-ataques, inclusive, para a equipe adversária. E aí, obviamente, né, cada vez que ele errava, a torcida já pegava no pé e aí, enfim, já criava uma bola de neve, o jogador já não tem tanta confiança assim para jogar. Tanto que a bola mais perigosa, né, que é um chute dele de fora da área, em que a bola meio que quase surpreende o goleiro, ele tenta salvar, a bola bate na trave, uma coisa assim. Nitidamente ele tentou cruzar, ele tentou um lançamento e acabou errando, quase fez o gol. Mas não foi, evidentemente, uma jogada proposital. Aí o Corinthians obviamente teve dificuldades, né, porque o Botafogo se defendeu, tem esse Bruno Michel, um ponta muito bom, o Dudu também fez uma correria, foi um time que buscou mais o contra-ataque, mas até chegou a ameaçar em alguns momentos. Mesmo assim, a tônica do primeiro tempo foi o Mosquito tentando a jogada individual, e aí eu achei interessante porque o Lázaro inverteu os pontas,
O Adson, que normalmente joga pelo lado esquerdo, ele estava pelo lado direito, canhoto, né, para cortar para dentro, e o Mosquito pela esquerda. E o Mosquito chegou a fazer boas jogadas pelo lado esquerdo, né? A gente acha que ele só joga pela direita. Eu acho que é onde ele rende mais, mas ele tem que ter essa versatilidade, né, de cair pelos lados do campo. E aí tem uma ótima jogada dele pelo lado esquerdo, que ele vai a fundo e o goleiro faz uma boa defesa. E o gol sai depois de algumas tentativas em cobranças de falta ali na intermediária, em que o Victor Cantillo busca uma bola longa, só que ele tinha errado as outras duas vezes, né? Ela saía pela linha de fundo. Até que o Roger Guedes alcançou essa bola, ela não foi tão forte, centralizou e o Raul Gustavo, como titular, acabou empurrando para dentro do gol. Na sequência, o Botafogo se lançou para buscar o empate ainda no primeiro tempo e o Raul faz uma baita salvada, a bola indo para o gol, né? Eu acho que era o Thiago Martins, se eu não me engano. Ele passa pelo Cássio, vai chutar pro gol e o Raul acaba salvando. Depois ele salva mais uma bola também. Enfim, o Raul estava bem no jogo. Só que o gol do Hélio Paraíba é em cima dele. E ali tem uma falha, obviamente, de cobertura, né? Tanto no cruzamento do Jean Vitor, quanto na bola aérea, porque o Hélio já tinha dado uma cabeçada por cima, então essa jogada do Botafogo ela já estava manjada, digamos assim, no segundo tempo, para ele buscar o empate, e o Hélio acabou marcando o gol, empatando o jogo no segundo tempo. Aí, o que o Fernando Lázaro fez? Colocou, apertou o play, né? Aí, os caras que ele tinha levado para o banco de reservas, ele botou em campo. Renato Augusto, William, Juliano, botou todo mundo ali enfim, para tentar dar mais qualidade ao time. Só que aí eu não sei se os caras já entraram meio que também se poupando, se preservando, né? Porque, enfim, obviamente os caras entraram em campo na quarta e o Renato Augusto, como sempre, né, tentou alguma coisa. O William também, né, correu bastante, buscou algumas jogadas de linha de fundo. O Renato tentou alguns chutes a média distância, aquele chute sempre perigoso dele, buscando o ângulo do goleiro adversário, mas a bola saiu por cima. Enfim, não teve muito mais coisa a partida, né? Apenas eles entraram, obviamente o Corinthians ficou mais com a bola, porque a qualidade deles é muito superior, mas não foi o suficiente para o Corinthians fazer o segundo gol. Agora, o que me chama a atenção, o que serve de alerta nesse jogo é o seguinte: quando a gente entende que o Corinthians montou um elenco suficiente para disputar todas as competições, a gente está falando do time titular. Em algum momento esse time titular ele vai ter que se ausentar por desgaste, suspensão, sei lá, convocação para a seleção brasileira, alguma lesão, né? Porque infelizmente a gente precisa conviver com isso no futebol e aí você vai precisar alternativas. Claro que você não vai descaracterizar todo o time como aconteceu hoje, né? Com apenas 3 jogadores titulares. Mas o que me chama a atenção é que quando você depende das alternativas, é óbvio que a tua qualidade ela vai lá embaixo. Meio óbvio isso, né? A gente já imaginava, porém hoje ficou evidenciado na prática por essa partida. É claro que o Adson e o Gustavo Mosquito e o Luan e o Rony, eles são reservas por um motivo. Eles estão ali, o próprio Xavier também, que não tinha jogado na temporada, entrou no segundo tempo, até cometeu uma falta, né, numa recuperação ali, que ele perde a bola e acaba tendo que fazer a falta e toma um amarelo, mas no geral, assim, primeiros minutos dele em campo no ano, então não dá para cobrar muita coisa. O fato é que os titulares, eles são titulares por um motivo simples, né? Eles jogam muita bola. E essa vai ser uma dificuldade. Talvez o gerenciamento físico ele vai ter que ser muito mais controlado para você poder contar com esses caras o tempo inteiro ou nos grandes jogos. Só que os grandes jogos eles se acumulam, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro, você obviamente vai afunilando em partidas importantes, em Libertadores, Copa do Brasil. Não dá para ficar preservando o tempo inteiro ou simplesmente mesclar. O elenco ele se tornou interessante pelas alternativas que o Corinthians criou e, evidentemente, se você não puder contar com um ou outro jogador, você substituir por um ou outro atleta, ok, eu acho que não perde tanto assim em qualidade. Agora, se você tiver que depender do teu time de baixo, do teu time reserva, aí é claro que a gente está falando de uma queda muito grande de qualidade, né? Então, é só isso que a gente precisa entender de que forma o Corinthians vai trabalhar ao longo da temporada na sua questão física, com os seus principais jogadores, que já tem não digo idade avançada, né? Porque eu acho que no futebol, eu também acho meio exagero quando se fala que o Corinthians montou um time de veteranos. Não é bem por aí. Mas é fato que esses caras vão precisar ter um cuidado físico
não é nem pela idade, é pela intensidade da temporada mesmo, né? Você vai ter jogos, 6 jogos por mês, muito mais, né? Na verdade, 6 jogos por mês seria o ideal, mas eu acredito que, né, quarta e domingo, se o Corinthians for avançando nas competições, e é o que o clube quer realmente. Então, vai ser muito difícil manter o ímpeto e a intensidade lá em cima desses caras, e aí você vai precisar mesclar. Vai ter que ter um cuidado para mesclar e, ao mesmo tempo, não perder qualidade. O que vocês acharam do empate? Perspectivas na temporada? E o treinador, né? O Luiz Castro ainda tá na mira, o Botafogo segue esperando também. Segunda-feira o John Textor chega no Brasil, talvez formalize uma proposta, só que a informação é que o Luiz Castro já aceitou essa proposta do Corinthians, mas tem a multa para resolver com o clube do Catar. Vai ele resolver? Vai ele pagar? Vai ele abrir mão de valores? Vai o Corinthians pagar? Isso a gente ainda não descobriu. O fato é que ele tem um jogo ainda pelo Aldo Reio nesta segunda-feira e ele pretende, né? Ele treinou a equipe no final de semana, pretende comandar a equipe nessa segunda-feira. Depois disso, a gente pode ter novidades. O fato é que o Corinthians só entra em campo no próximo domingo contra o Bragantino, então tem 8 dias aí para, sei lá, descansar os jogadores e quem sabe anunciar o técnico, né? Eu acho que dessa semana não passa. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!